Olá, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por mais uma semana. Glória a Deus por essa oportunidade em que podemos dar continuidade, ao nosso trimestre de lições bíblicas adultos, cujo tema é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, que tem como comentarista o pastor Osiel Gomes. E nós estamos na lição de número 6, expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Você, meu querido professor, minha querida professora, que tem na sua revista o plano de aula, é interessante, né? Há uns trechos aqui me chamaram bastante atenção quanto à motivação, que diz que quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Então, novamente, a questão da integridade. A nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Interessante que as palavras elas revelam o que pensamos e sentimos. Portanto, elas revelam o que somos. Se a nossa mente estiver permeada com os valores do reino, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras expressarão os valores do reino. Novamente a questão da mente, novamente a questão dos pensamentos. Então nós tendemos a falar o que nós meditamos. Pensamentos tornam-se sentimentos, sentimentos tornam-se ações. No caso de falar também é um ato, também é uma ação. E a ação se torna um hábito. Esse hábito, ele é nada mais, nada menos do que o nosso caráter. O caráter é uma coleção de hábitos. Aquilo que eu costumo fazer vai moldar o meu caráter, certo? Vai manifestar. Então, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Jonas Dias e este é o canal Eu Amo a Escola Dominical. Quero agradecer aqui, certo, aos 177 inscritos neste canal. Louvo a Deus pela vida de cada um, por cada um que ouve, que recebe esse compartilhamento das lições. E para um canal do YouTube, convenhamos que o número ainda é pouco. Nós desejamos crescer esse canal para melhorar a qualidade, entre outros motivos, melhorar a qualidade do canal, para que nós possamos compartilhar com mais eficácia, com mais ludicidade. O que seria o lúdico? Lúdico é uma expressão na pedagogia que tem a ver com facilitar a compreensão. Facilitar a compreensão do assunto explicado, tá certo? Através de recursos didáticos. Então, meu desejo é melhorar os meus recursos didáticos aqui, para oferecer um melhor serviço, tá certo? Para vocês. Quero aqui também saudar o meu pastor, o pastor Marinaldo Soares Lopes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Bahia, no estado da Paraíba. Ele é o pastor, nosso pastor aqui em Bahia. Pastor presidente José Carlos de Lima, também quero cumprimentar o nosso pastor a nível de toda a Paraíba. O meu dirigente, certo? O irmão Ramon Nilson, também presbítero, nosso dirigente aqui na congregação. Quero cumprimentar também o nosso superintendente, o irmão Mauro, certo? Um homem que é uma bênção, que Deus tem levantado para nos conduzir aqui neste trabalho e nesta obra. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem nos acompanhado aqui, tá certo? Quero encerrar esse slide aqui, mudar de slide, pedindo para que qualquer dúvida, sugestão, reclamação, tá certo? Escreva nos comentários também, por favor, curta, comente, compartilhe. Texto áureo, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus está dizendo nessa passagem do
do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 37. Nós vemos uma repetição, digamos assim, né? Mais na frente, Tiago vem falar em sua epístola, Tiago capítulo 5 e o versículo... Cadê? Tiago 5 e o versículo... Sim, 12. Versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Um pouco antes, no capítulo 4, nós vemos aqui Tiago também falar sobre essa questão de falar sobre o futuro, dar uma palavra sobre o que você vai fazer no futuro. O Tiago 4, versículo 3, ele diz: Ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Não é? Então, nós não sabemos o dia da manhã. Sempre lembro dos louvores de Osés de Paula, e tem um que ele canta: Como será o amanhã? Como será o amanhã? Como é injusto, meu irmão, minha irmã, eu dizer para alguém: olhe, amanhã eu estarei aqui, eu venho, olhe, com certeza eu venho, né? Porque a minha palavra, como é que eu posso ter tanta certeza assim do amanhã, se eu não sei se vou amanhecer o dia amanhã? O amanhã não está no meu controle, não está no nosso controle. O amanhã, ele está nas mãos de Deus. Então, o próprio, na expressão, se Deus quiser, vem da Bíblia, vem da carta do apóstolo Tiago, do capítulo 4. Se Deus quiser, irei amanhã sim, estarei presente sim, em tal compromisso, se Deus quiser, porque Ele é soberano, não é? Então, sempre Jesus preza pela verdade, pela integridade, e não alienar o irmão, e não enganar, não é? A verdade prática, ela diz: fazer um julgamento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir, né? Aqui na Paraíba nós tivemos um escritor muito famoso chamado Ariano Suassuna. Certamente você deve conhecê-lo devido ao filme O Alto da Compadecida, que foi feito, né, a partir da sua peça de teatro com o mesmo nome, O Alto da Compadecida. Pois é, em uma das suas aulas, ele fala de maneira bem descontraída que o nordestino, ele tem um costume seguinte: quando ele não quer ir, alguém chama ele para algum lugar e ele não quer ir, ele não diz eu não quero ir, ele não diz eu não vou, ele diz: olha, eu vou fazer tudo para ir, tá certo? Então, quando você escutar algum nordestino dizendo: olha, eu vou fazer tudo para ir, tenha certeza que ele não vai. Ele não vai, tá certo? É o costume que Ariano Suassuna ele explica, que a gente termina constatando, né? Meu Deus, eu não vou dizer, eu não vou mentir. De repente eu já disse alguma vez, sim, vou fazer de tudo para ir, sem querer ir, né? Falta de integridade, para ser educado com o próximo, para evitar chatear as pessoas, não é? Mas assim, é necessário que se diga a verdade, mas também existe um modo de dizer a verdade. Eu também não vou jogar na cara da pessoa, eu não vou porque eu não quero, né? Existe a forma de dizer a verdade, com amor, com respeito,
com consideração. Olha, meu irmão, minha irmã gostaria muito de ir, mas eu não posso porque eu preciso tal e tal, não é? Então, a verdade é a integridade. E não jurar, né, sobre aquilo que nós não podemos cumprir, né? A leitura bíblica em classe fica em Mateus, capítulo 5, versículos 33 ao 37. E vamos à introdução, que diz o seguinte: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus, olha, Deus tem autoridade de jurar, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele diz, não é? Ele é a própria verdade. Então, existem aqueles juramentos feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Está vendo, Jesus quer que nós sejamos tão autênticos, tão verdadeiros, que os nossos juramentos sejam desnecessários. Não haja necessidade de jurarmos. Não é? Quero lembrar mais uma vez aqui que no final do Sermão do Monte, as pessoas olhavam para Jesus e via a diferença de Jesus para os judeus. E qual era a diferença, né, de Jesus para os fariseus e para os escribas? É que Jesus ele falava com autoridade. E onde Jesus ele transmitia essa autoridade? Com a sua prática. Ele falava o que ele vivia. É diferente dos fariseus e dos escribas, que pregavam, que falavam bonito, mas se via nas suas práticas o oposto, não é? Onde Jesus foi chamá-los, né? Certa vez chamou-os, né, de sepulcros caiados. Por fora uma beleza, por dentro podridão de ossos, não é? Podridão e ossos. Então Jesus, ele era diferente, porque Jesus ele tinha autoridade. E a autoridade se demonstra com a prática. Então, se eu firmo um compromisso, eu tenho que passar segurança para as pessoas com a minha prática, indo, sendo pontual, né? Um meio, né? Um dos sintomas, digamos assim, de que alguém se compromete, realmente ela se interessa pelo compromisso, de que aquela pessoa realmente ela se importa, ela dá importância a tal compromisso, é questão da pontualidade. Então você sabe, né, o quanto você se importa, se compromete com tal compromisso, de acordo com a sua pontualidade. O nível de importância que eu dou, né, eu manifesto através da minha pontualidade. Se eu chego atrasado é porque eu não importo tanto, né? Se eu não chego, aí é que eu não importo nada. Agora, se eu chego, e se eu chego, eu chego pontualmente, se eu faço aquilo que eu estou dizendo, então eu não preciso jurar para as pessoas acreditarem em mim, né? Eu já manifesto autoridade para as pessoas através das minhas práticas, através da minha conduta, né? As palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Eu tenho uma filha e quando ela crescer, tiver maiorzinha, já lendo, se eu quiser que ela tenha o hábito de ler, não basta eu dizer, minha filha, leia, né? Não. Ela precisa olhar para mim e ver em mim um leitor, né? Existe um livro muito interessante na área de língua portuguesa, chamado Como um Romance, de um pedagogo chamado Daniel Pennack. Que trata acerca da leitura, o amor, o hábito pela leitura. E ele trata essa questão de como a criança
ela vai assimilar o hábito da leitura. Então, muitas vezes lá na Europa, né, tem esse costume de a criança, ao dormir, o pai lê histórias para a criança. Então, o pai abre o livro infantil e vai ler histórias para a criança, até a criança adormecer. Veja bem, chega um momento no desenvolvimento da criança que ela passa a querer imitar o pai. Olha aí a prática, como ela é importante, como ela é forte, como ela arrasta. Então a criança muitas vezes pega um livro também, ela quer segurar um livro para copiar o pai. E às vezes sem saber ler, às vezes segurando até o livro de cabeça para baixo, mas ela vai simular que está lendo. Porque vê o pai lendo, porque vê a mãe lendo para ela. E à medida que ela for dominando a leitura, né, nós chamamos de decodificar. O que significa decodificar? Sabe a combinação das letras, que B com A é Ba, que C com A é K, certo? Quando ela é alfabetizada, então ela passa a ter a prática da leitura. Então, como eu vou influenciar poderosamente na vida da minha filha? Através da minha prática. Porque o que eu falo até convence, mas a minha prática ela arrasta, tá certo? Então, é nisso que está a autoridade. É nisso, e onde há autoridade não necessita de juramento, não é? Claro que voltando ao juramento de Deus, ele jurou em momentos certos, em momentos oportunos, tá certo? A sabedoria de Deus não é a nossa, né? O relacionamento de Deus conosco não é o relacionamento nosso com o próximo, tá certo? Então, em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos, certo? Tiago 5:12, né? Nós mencionamos aqui, né, alguns versículos da epístola de Tiago. Tópico 1, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, né? O subtópico 1 fala sobre a lei do juramento, onde o comentarista ele vem dizer: o propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo, e esquadrinhava os corações de todos os homens, e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem, tá certo? Essa parte que eu li, eu me antecipei. Trata-se do segundo subtópico, o propósito da lei e juramento, que a princípio o propósito era bom, tá certo? Mas aí o homem com as suas práticas foi deturpando, né? O comentarista vai dizer até que a estratégia deles ao jurar seria o seguinte: se você jura por Deus, você está totalmente comprometido com aquele juramento, né? Mas se você jurasse pelo céu, pela terra, pela criação, por outras coisas, essas coisas não têm tanta importância como Deus tem. Então, como você jurou pelo céu, pela terra, tal, e não por Deus, então de repente existe uma brecha aí para você não cumprir o juramento. Você pode não cumprir, não é? Porque as consequências não são tão graves, as sanções, né, não são graves como se eu jurasse por Deus, né? Então essa é a manobra. Então eu não vou jurar por outra coisa, para ter uma brecha, para não cumprir. O costume equivalente ao costume nordestino, que seria dizer: eu vou fazer de tudo para ir, né? Aí está uma brecha, né, para não ir, tá certo? O tópico 1, ele, né, voltando um pouquinho, que eu estou com um problemazinho de visão, mas vamos lá, Deus está no controle. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso, né? O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado, né? A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses
falsos, ok? Então, indo aqui para o tópico 3, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O comentarista, entre outras coisas, ele diz: um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano, né? Então aqui reforçando, né, o crente que anda na verdade, ele não há necessidade de jurar, né? Então Jesus ele vê além disso aí. Não é simplesmente jurar e cumprir, é além, é não precisar jurar, porque a sua conduta vai transmitir segurança, ok? Tópico 2, nossas palavras devem ser sim, sim e não, não, né? Sim e não. Subtópico 1, como deve ser o nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Não há uma dupla personalidade, não há uma dupla vida. O cristão é é íntegro, é caráter, é ser, né, no meio social aquilo que ele é dentro da sua própria casa. Né? É isso que o Sermão do Monte ele vem bater na tecla. Né? Que não sejamos santos só de palavras, mas de ações, mas de atitudes, não é? Que nós possamos orar, que nós possamos pedir sempre força a Deus e sabedoria para que nós possamos praticar, para que nós possamos manifestar o seu caráter, o caráter de Deus, através das nossas atitudes,